Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Andréia Lage e hoje no nosso vídeo eu vou falar sobre essa planta maravilhosa, muito linda, muito ornamental, nativa do Brasil e que tem muito potencial paisagístico. Embora ela seja mais utilizada fora do Brasil que no Brasil. A gente até conhece pouco, a gente vê poucos projetos paisagísticos que utilizam essa planta e eu vou falar um pouquinho sobre ela para vocês. O nome científico dessa planta linda é Senna alata ou Cássia alata. Popularmente, ela é conhecida como Maria Preta, candelabro, muito por causa do formato das suas flores, e na minha região ela é conhecida como fedegoso. Como eu já disse, é uma planta de origem brasileira, nativa do Brasil, é um arbusto semilenhoso, é uma leguminosa, e ela pode atingir de 1 a 3 metros de altura. O fedegoso é uma planta tropical, por isso ele não suporta geadas, que pode ser cultivado de forma isolada ou em grupos, e é uma planta que é bem tolerante a terrenos úmidos, sendo indicado, inclusive, para ser plantada perto de represas, à margem de represas, de tanques. Vocês podem observar que aqui no meu sítio, onde eu estou, é na margem de um córrego que passa aqui no sítio. Eu tenho alguns pés em volta desse córrego, porque eu acho essa planta simplesmente linda. E nesse cantinho aqui, eu a coloquei junto com algumas dracenas, que dá um contraste muito bonito, porque o próprio fedegoso, esse contraste da flor com a folha, já dá um contraste bonito. Mas aí eu acabei colocando algumas dracenas também para fazer a composição, porque ele é uma ótima planta para fazer a recuperação de solos. Porque, como eu disse, ela é uma planta leguminosa. Então, como leguminosa, ela tem a capacidade de absorver o nitrogênio e fixar o nitrogênio no solo. Isso faz com que aumente a capacidade de regeneração desse solo. E outra vantagem é que ele também produz biomassa para a recomposição desse solo. Então, é uma planta super indicada para ser utilizada em áreas de recuperação ambiental. A inflorescência dessa planta é maravilhosa. São cachos assim, em formato até que lembra um candelabro, né? Por isso que eu até comentei que ela é chamada por alguns de candelabro. Nesse amarelo bem intenso. As folhas são duplas, longas assim. Então, o contraste do amarelo com o verde no conjunto da planta é muito bonito, chama muita atenção. E a vantagem é que o fedegoso é uma planta que requer pouquíssimos cuidados. Como eu disse, é uma planta que tolera o solo úmido. Então, é só a gente ter esse cuidado para não deixar tão encharcado, mas ele suporta o solo úmido. E a manutenção mesmo, às vezes é só cortar um galinho que secou, alguma coisa assim. Uma curiosidade sobre o fedegoso é que em algumas regiões ele é conhecido como mata-pasto. Por quê? Ele é uma planta que não pode ser alimento do gado. Nem cabra pode comer, porque ele é venenoso até para cabra. Então, o que acontece? Como ele... eu não tenho semente para mostrar aqui para vocês, mas a reprodução é por sementes. Então, são vagens que produzem uma quantidade razoável de sementes. Então, quando ele encontra um ambiente favorável, ele prolifera muito facilmente. E aqui vocês podem observar, debaixo dele, vai dando uma moita e isso reduz a área de pastagem. Então, ele é chamado em algumas regiões como mata-pasto. Agora, o interessante é que, apesar dela ser venenosa até para cabras, ela é uma planta alimentícia não convencional. As folhas elas podem ser cozidas, elas têm até algumas propriedades medicinais. Não vou entrar em detalhes porque não é a minha área, mas ela pelo menos aqui no interior de Minas, era muito usual as pessoas usarem as folhas, tostarem as folhas, né, triturarem e acrescentarem no café. Era comum, a minha avó paterna mesmo, adorava colocar fedegoso no café. Eu não gostava, eu acho que o sabor é muito forte e não é adequado, mas em Minas é usual colocarem as folhas, né, dessa planta no café. E uma outra curiosidade é que na África, eles têm o costume de plantar essa planta em volta da casa com o propósito de afugentar formigas. Eu não sei se lá funciona, porque aqui não. Porque aqui, na entrada do meu sítio, eu tenho vários pés
E aqui que eu mais tenho aqui no sítio são formigas. Então eu não acho que, pelo menos no Brasil, ela tenha eficácia contra formigas. Mas então essa foi a nossa planta de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem não conhecia, teve a oportunidade de conhecer, tenha gostado dessa planta. E até o nosso próximo encontro.